Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, para mais uma grande aula para a gente poder visitar um pouquinho da cultura, das civilizações da Era Antiga. E hoje nós vamos falar sobre exatamente a cultura do Egito. Lembrando que na aula passada nós estudamos sobre o Egito, mas a origem do Egito, que essa civilização surgiu nas margens do rio Nilo, as primeiras vilas, que chamam de nomos. Depois que todas essas vilas se uniram, vão formar uma civilização, e o nomo mais poderoso, o nomarca mais poderoso, que era o líder de cada vila, vai se transformar no primeiro faraó. Esse faraó era visto como um enviado dos deuses, governava toda a civilização do Egito. Também estudamos a importância do rio Nilo, a questão econômica, onde o rio Nilo, necessário para a pesca, para a agricultura, para o transporte, para a sobrevivência desse povo que estava localizado no meio do deserto do Saara. Então, na primeira aula, nós estudamos sobre a origem da civilização egípcia, como eles surgiram, principalmente nas margens do rio Nilo, a grande dádiva dos deuses, e hoje nós iremos falar sobre a cultura e o processo de mumificação. Então vamos lá. Gente, uma coisa muito importante de entender é porque a civilização egípcia mumificavam as pessoas que viviam lá. Em primeiro lugar, é muito importante de entender quem podia ser mumificado. A princípio, somente o faraó, a princípio. Mas depois se estendeu para toda a nobreza do Egito e também quem podia pagar. Então, esse processo de mumificação ele se espalhou, se estendeu. Não ficou somente restrito ao faraó, mas também as pessoas da nobreza, da elite do Egito e também aqueles que tinham condições de pagar, porque era um processo lento, demorado e caro. Mas por que eles faziam esse processo de mumificação? Porque acreditavam na ressurreição. Principalmente no início, quando os faraós eram mumificados. Eles acreditavam que podiam retornar para a vida. Então o corpo deveria ser preservado, cuidado, porque eles acreditavam que você podia retornar para a vida. Então o processo de mumificação está muito ligado na crença da ressurreição. E acabou se estendendo para várias pessoas. São as que podiam pagar, porque é um processo caro. E como é feito esse processo? Gente, esse processo, deixa eu ver aqui. Esse processo era bem lento. Quando você morria, começava o processo de mumificação. Primeira coisa, no seu corpo, os seus órgãos eram retirados, menos o coração. O coração continuava no corpo, porque acreditava que seu coração ia ser entregue para o deus Osíris, no tribunal de Osíris, que já vou explicar essa história. Mas os seus órgãos eram retirados e eram colocados nesses vasos, chamados de vasos fúnebres. Inclusive o seu cérebro. E como é que eles tiravam o cérebro? Com um gancho pelo nariz, que ia arrancando pedaço por pedaço do cérebro. Depois, o seu corpo era colocado numa banheira de sal, que podia ficar até 40 dias, onde era ressecado. Depois, o seu corpo era enrolado em faixas com óleos e perfumes especiais e colocado nessas tumbas. Quem fazia isso eram os sacerdotes. Lembrando que os sacerdotes eram pessoas ligadas à religião, à mitologia do Egito. E o grande líder desses sacerdotes, responsável pelo processo de mumificação, utilizavam essa máscara aqui, relacionada ao deus Anubis. O deus Anubis, que eu vou mostrar daqui a pouquinho quando falo de mitologia egípcia, era filho, é um dos filhos de Osíris, e ele era o responsável ao deus dos mortos, e era responsável em receber as almas das pessoas. E no caso dos sacerdotes, o líder do sacerdote tinha que usar a máscara do deus Anubis. Depois que eles faziam isso, eles eram colocados nesse caixão aqui, ó, nessa tumba. E o que faziam? Vou mostrar aqui. Tem uma participação especial minha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, gente, não é uma múmia, tá? A múmia é essa aqui, ó.
Isso aqui é uma múmia que eu visitei, uma múmia de verdade. Era de uma menina de 14 anos que morreu doente. E olha que como é tão enrolada. Eu olhei bem pertinho, bem assustador. E aqui é a tumba dela. E essas tumbas, vocês estão vendo, que eram todas decoradas com desenhos em homenagem aos deuses. E olha por dentro dessa tumba. E ela é bem antiga. Ela tem mais de 3.000 anos. Você vê que até acabou apodrecendo um pouquinho com o tempo, olha só. E aqui é outra tumba, bem velhinha, ó. E uma coisa muito importante, que muitos animais de estimação dos faraós ou das pessoas que eram mumificadas também poderiam ser mumificados. Aqui você tem um gato que foi mumificado, e aqui um cachorro, gente, olha só, um cachorro. E, e as patas eram espremidas que ficavam bem fechadas, assim, parece que não tem pata, mas as patas estão bem fechadas, assim, ó. Olha só. E aqui você tem, ó, um cachorro, um gato, peixes e até crocodilos. Muitos desses animais também serviam de experimentos para os sacerdotes novatos para aprender, ganhar experiência, para poder fazer o processo de mumificação. Então, muitos testavam, a princípio, com animais, para depois fazer com seres humanos. E depois que eles faziam tudo isso, para onde ia o corpo? Iam para as pirâmides. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. A pirâmide é o sarcófago onde é colocado o corpo do faraó. Depois que você fazia todo o processo de mumificação e colocado naqueles caixões, vocês colocavam nessas grandes construções, que era o sarcófago. Então todo mundo era colocado em pirâmides? Não. A princípio somente os faraós e, e existem mais de 100 pirâmides no Egito. Só que a maioria são pequenas. A maioria são pequenas. Com exceção dessas três, de Quéops, Quéfren e Miquelinos. Que você tem aqui foi o avô, o pai e o filho, de forma hereditária. Tem mais de 5.000 anos essas três pirâmides. A construção exigiu um esforço humano gigantesco. Muitas delas demoraram mais de 50 anos para ficar prontas. Então, a maioria das pirâmides são pequenas. Ainda tem algumas escondidas no meio do deserto do Saara, com exceção dessas três. Com o tempo, como se estendeu o processo de mumificação e várias pessoas começaram a ser mumificadas, o que eles fizeram? Criaram o Vale dos Mortos, como se fosse um grande cemitério. E assim você tinha várias tumbas colocadas uma lado da outra, como um cemitério que nós encontramos aqui em várias cidades. Mas no começo, faziam grandes pirâmides para colocar o corpo do faraó e também da sua família. Essas três pirâmides, gente, se vocês repararem, principalmente isso aqui, ó, vocês estão vendo que parece que tem um acabamento no topo e também desgastado no decorrer da pirâmide. Na verdade, as pirâmides, especialmente essas três, as de Quéops, Quéfren e Miquelinos, eram feitas de mármore. Que nem o mármore que nós encontramos aqui, no caso em Brasília, ali no Congresso Nacional, no STF, no Palácio da Alvorada, do Planalto também, onde está aquele mármore branco. E as pirâmides eram brancas, com seu topo, bem no topo, era de ouro. Mas saqueadores e ladrões chegaram até a roubar o mármore. E aí ficou somente com o quê? Com esses tijolos gigantescos. Gente, o esforço para fazer essas pirâmides era imenso. Cada tijolo aqui, ó, cada tijolo aqui é o tamanho de uma sala de aula. O tamanho de uma sala de aula, era enorme. E eles produziam, com a ajuda de animais, fazendo rampas com várias toras de madeira e cada tijolo subia com cordas puxando por escravos ou por animais, ia colocando uma em cima da outra. E assim você fazia essa grande construção, que são as pirâmides. Um esforço humano gigantesco. E outra coisa, dentro da pirâmide você tem um verdadeiro labirinto. Olha só. Por quê? Colocava-se o corpo do faraó e muitas vezes colocava também o tesouro do faraó. Porque o faraó acreditava que quando ia chegar no mundo pós-morte,
ele ia entregar o tesouro para o deus Anubis. Então ele colocava todo o tesouro dentro das pirâmides. Com isso, acabou levando a ganância de ladrões e saqueadores. Então, dentro desse labirinto, você tem armadilhas e até inscrições desejando praga para quem invadisse as pirâmides. Ah, se você invadir a pirâmide, toda a sua família vai morrer doente. Então, as pirâmides eram um verdadeiro labirinto com armadilhas e pragas para evitar simplesmente a entrada de saqueadores, ladrões. Mas, professor, e as pessoas que botavam aí dentro? Botavam o tesouro, botavam o sarcófago, não sabiam onde estava escondido? Sim, eram os escravos. E esses escravos que iam carregar o tesouro e também a tumba, sabiam que iam morrer. Porque muitos entravam e não saíam mais. Sabiam que iam morrer. Mas muitos acreditavam que era uma forma de que, é uma sentença, eu vou morrer, já tinha consciência que ia morrer, mas muitas vezes eram criminosos, mas eles acreditavam que fazendo isso iam receber o perdão dos deuses e não iriam para o inferno na cultura, na mitologia egípcia. Então, é uma forma de você o quê? De ser perdoado dos seus erros, dos seus crimes. Então, colocavam aqui dentro e assim faziam várias armadilhas para evitar a invasão e os saques. Como eu falei, a maioria das pirâmides eram pequenas e com o tempo eles criaram o Vale dos Mortos, onde colocavam os caixões como fosse cemitério. E assim os tesouros ficava coisa mais pessoal. Ficavam tesouros menores dentro do sarcófago, quer dizer, dentro da tumba, quer dizer. Não se construiu mais uma grande pirâmide para esconder o tesouro. Será que ainda existem pirâmides? Sim, ainda existem pirâmides. Foi descoberto uma recentemente com muito tesouro. Então, muitos arqueólogos e aventureiros continuam buscando essas pirâmides para ver se encontram um tesouro. E dentro de toda essa cultura do processo de mumificação, você entra também na questão da mitologia. Lembra que a mitologia, gente, são os deuses, os mitos, são os deuses, e era uma crença de várias civilizações da Era Antiga, gregos, romanos e até os egípcios. E esses deuses, eles eram politeístas, então, quer dizer, adoravam vários deuses. Se fosse somente um deus, era monoteísta, mas que eles adoravam vários deuses, então são politeístas. E eles tinham formas de antroposomórficos, olha o tamanho dessa palavra. Antroposomórficos, quer dizer, tem forma humana e forma de animais. Você percebe que os deuses têm formas humanas e forma de animais. Se fosse somente forma humana, seria antropomórficos. Antropo, ser humano. Mórficos, forma. Se fosse somente animais, zoomórficos. Zoo, animais. Mórficos, forma. Mas aqui você tem os dois. Antropo, ser humano. Aqui, ó, antropo, ser humano. Zoo, animais. Mórficos, forma. Então, os deuses têm formas tanto humana como de animais. E assim você tem milhares e milhares de deuses. Na civilização egípcia tem vários deuses. E os principais são esses aqui, ó. O deus Ra, o deus Sol, foi o primeiro deus da cultura, da mitologia da civilização egípcia. E ele teve dois filhos, Shu e Tefnut, que é o criador, vamos dizer assim, da terra. Eles criaram a terra. Depois, na cultura egípcia era comum os deuses se casarem entre irmãos. Então, tivemos Geb e Nut. Geb criou as plantas e animais e Nut criou a humanidade através das lágrimas de Ra. Por quê? Porque Ra muitas vezes via seus filhos viajando pelo mundo, se perdiam, e quando eles voltavam, ele ficava muito feliz, ficava emocionado e chorava, que era a chuva. E daí, da chuva, quando bateu na terra, nasceram os seres humanos, com a ajuda de Nut. E o primeiro faraó foi Osíris. Osíris considerado o primeiro faraó da civilização egípcia. E ele casou com Nefertiti e Ísis, onde teve dois filhos. Com Nefertiti teve Anubis, deus dos mortos, e Horus. Uma história muito interessante que Sete, o seu irmão, ficou com inveja quando Osíris casou com Ísis, porque Sete esperava casar com uma de suas irmãs, e Osíris acabou casando com as duas. Com isso, Sete se transformou em rival de Osíris.
e Sete acabou matando Osíris. Pegou o seu corpo, cortou em vários pedaços e jogou no rio Nilo. Ísis conseguiu remontar o corpo, mas ele virou uma árvore. E sua alma foi para o submundo junto com seu filho Anubis. Vai criar o tribunal de Osíris, que já vou falar. Com isso, Horus ficou revoltado e prometeu para o pai que iria se vingar da morte. E começa uma guerra entre os deuses, entre Horus e Sete. Sete consegue roubar um dos olhos de Horus. Horus tinha uma visão perfeita, então ele rouba um dos olhos. E assim, Horus não consegue encontrar Sete. E Horus consegue condenar Sete no meio do deserto de Saara, onde fica lá sozinho e não consegue chegar na civilização do Egito. E assim é uma guerra entre os deuses, uma guerra eterna, como fosse entre o bem contra o mal. E Horus sai como vencedor, e Horus com sua mãe se transforma no próximo faraó e governa a civilização do Egito. E o que acontece com Osíris? Quando Osíris morre, aqui está Osíris, quando ele morre, ele vai encontrar o seu filho, Anubis, e vai criar o tribunal de Osíris. E o que é esse tribunal de Osíris? Toda pessoa que morre, toda a alma de um egípcio, chega nesse tribunal e vai começar com Osíris, onde será julgado. O seu coração, lembra que eu falei no processo de mumificação, que o seu coração não é retirado do corpo? É colocado em uma balança, tá vendo? É uma balança. Junto com uma pena. O que quer dizer isso? Se você é uma pessoa boa, fez ótimas coisas, foi caridoso, uma pessoa bondosa durante a vida, o seu coração é mais leve que a pena. E assim você vai como fosse para o céu da civilização do Egito. Agora, se seu coração for pesado, porque às vezes você for uma pessoa ruim, uma pessoa criminosa, um assassino, um ladrão, você vai ser devorado pelo grande monstro com cabeça de crocodilo e corpo de leão, chamado de Amorphis. Amorphis, quer dizer. Então, o tribunal de Osíris vai julgar a sua alma. No começo, muitos levavam presentes, principalmente para Anubis, para ir para o céu da cultura egípcia. Mas depois, quando Osíris morreu, criou o tribunal. E assim as pessoas seriam julgadas nessa balança. E as que morriam, assim as pessoas bondosas iam para o céu, e as pessoas que eram ruins em vida iam ser demoradas por Apófis. Apófis, o nome de Deus. Do monstro, quer dizer. Dentro dessa cultura, também nasceu a escrita chamada de hieróglifos. Os hieróglifos, gente, vocês estão vendo que são simplesmente desenhos. Cada palavra é representada por um desenho. Então, se eu falar que um gato, deixa eu fazer aqui um gato. Comeu um rato, então eu ia fazer isso através de desenhos. Mas, lógico, de forma vertical, não horizontal, de forma vertical. Aqui eu fiz de forma horizontal, mas era vertical. Então, você vê que a escrita egípcia era formada por desenhos. E em alguns casos, com a mistura com conhecimento com os gregos, eles também criaram letras para se poder formar palavras. Mas isso mais no final da história da civilização egípcia. O problema, assim, de você ter cada palavra ser representada por um desenho, você tinha mais de 5.000 desenhos para poder aprender. Por isso que a maioria eram analfabetos. Somente os escribas e a elite mesmo sabiam ler e escrever. A maioria era analfabeta. Tinha que, para poder ler um documento, no caso o papiro, aqueles rolos, alguém tinha que ler para elas. Então, por causa dessa quantidade imensa de desenhos, os gregos, os fenícios vão criar o alfabeto e assim vai juntando as palavras, fica mais fácil. Você tem 22 letras e vai juntando para poder formar as palavras. É muito mais fácil de aprender. Mas uma crítica, porque os hieróglifos, tanto assim, tanto na Mesopotâmia, que tinha a escrita cuneiforme, os mandarins na China, e no caso do Egito, os hieróglifos, você tem uma quantidade absurda de figuras para você aprender, para poder fazer o processo de escrita e de comunicação. Fica muito difícil. Outra grande assim, característica, que ficou até um legado, é a expressão chamada obras faraônicas. São as grandes construções do mundo antigo.
Então, palácios, pirâmides, templos, se tinha um termo, ó, uma obra faraônica, uma obra feita pelo faraó. Hoje, esse termo é utilizado principalmente por jornalistas quando você vê um político, um governador, um presidente, um prefeito, construído uma grande ponte, um estádio, um palácio. Aí o jornalista, olha o tamanho dessa obra, parece uma obra faraônica. Por quê? Que é um legado da civilização egípcia. Como as obras eram muito grandes, a mando feito pelo faraó, essa expressão acabou ganhando, principalmente aqui no Brasil e no mundo, está se referindo a uma grande construção de um governador, um prefeito ou de um presidente. Ok? Vou fazer algumas questões para finalizar. Vamos lá. Questão 1. Por que a civilização egípcia mumificavam o faraó? Lembrando que com o tempo se estendeu, né? Quem podia pagar? Mas pela crença da ressurreição. Então, por causa da crença da ressurreição, eles faziam um processo de mumificação. E como era feito? Lembrando que é um processo bastante lento, onde os órgãos eram colocados naqueles vasos, né? O coração ficava para poder ir para o tribunal de Osíris. O corpo era colocado em faixas molhadas, muitas perfumes e óleo. Depois que o corpo ficou ressecado por mais de 30 dias, por mais de 40, em alguns casos até 40 dias, em banheiras de sal. E assim você é colocado em tumbas e depois, no caso dos faraós, nas pirâmides, que eram os sarcófagos, junto com o seu tesouro. Lembrando que com o tempo criou um grande cemitério, Vale dos Mortos, onde todos eram colocados ali. Como era a religião egípcia? Duas coisas muito importantes. Era politeísta, quer dizer, adoravam vários deuses, e antropozomórficos. Quer dizer, tem formas humanas e formas de animais. Como é a escrita egípcia? São os hieróglifos. Lembrando que cada palavra é representada por um desenho. E assim você tem uma quantidade absurda de desenhos. Escrita e feita de forma vertical, não horizontal. E muitas vezes em papiros, que são aqueles rolos, lembrando que os egípcios criaram papel. E o que significa o termo obras faraônicas? São grandes construções, grandes monumentos. E esse termo é utilizado principalmente para se referir a quando um governador, um prefeito ou um presidente faz uma obra gigantesca. Você tem uma grande construção. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai estudar mais ainda sobre os povos da Era Antiga. Obrigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau.